Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques para mais uma aula. A aula de hoje é sobre frações. Bom, o conceito de fração é quando queremos considerar algumas das partes em que o todo foi dividido. Então, primeira coisa é lembrarmos aqui como que é a representação de uma fração. Para isso, eu vou colocar aqui, olha, um n de numerador e um d de denominador. Então, a fração, vamos anotar aqui, o que está em cima, né? Vamos lembrar aí de nuvem, é o numerador. E o que está debaixo é o denominador. Então, vamos anotar aqui, olha, o n de numerador e o d de denominador. Bacana? Então, esse aí é o primeiro passo para a gente poder lembrar, entender o que é uma fração. Bom, e aí podemos pensar aqui em um exemplo. Então, temos um exemplo aqui, uma fração que eu vou pensar aqui na fração 3/5. Bacana? Então, eu vou considerar 3 partes em que um todo foi dividido em 5. Então, como que é essa representação? Podemos representar assim através dessa imagem. Então, a imagem vai nos ajudar. Então, eu tenho um todo que foi dividido em 5 partes. Então, eu tenho aqui ó, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte e a quinta parte. É importante a gente perceber que todas essas partes são iguais. Bacana? E aí, o que nós queremos? Nós queremos aqui, né, trabalhar 3 partes desse todo que foi dividido em 5. Então, a representação seria isso. Olha, eu vou ter aqui, olha, o primeiro pedacinho, o segundo e o terceiro. Então, eu representei aqui a fração 3/5. Bacana? Então, olha, quem que é o nosso, nesse exemplo aqui, quem que é o nosso numerador? Então, aqui é o numerador. E o 5 é o nosso denominador. Bacana? Então é importante lembrarmos aí desses dois nomes. Bacana? Bom, e aí eu vou ter aqui uma outra, avançando, né? Uma outra parte aí importante, que são os tipos de frações. Então, quais são os tipos de frações que nós iremos nos deparar? A primeira aqui é a fração chamada de fração própria. Então, olha só, o que é a fração própria? A fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, anterior, 3/5, eu estou diante de uma fração chamada de fração própria. Por quê? Porque o 3 é menor do que o 5. Outro exemplo, se eu tiver aqui, olha, por exemplo, 4/10. 4/10 eu posso simplificar, é uma outra coisa que nós veremos na sequência, né? Mas aí já aproveitando aqui, olha, o 4 eu posso dividir por 2, dá 2. O 10 eu posso dividir por 2, dá 5. Então, tanto o 4/10 quanto a sua forma simplificada 2/5, eu estou diante também de uma fração própria, porque o 2 é menor do que o 5. Bacana? Depois, olha, um outro tipo de fração é a fração imprópria. O que é a fração imprópria? Bom, se eu já entendi o que é a fração própria, ficou fácil, né, eu perceber o que é a imprópria. A imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Bacana? Então, um exemplo seria eu inverter aqui, olha, por exemplo, 5/3, né? O 5, lá no outro exemplo, ele era o denominador. Nesse nosso novo exemplo, ele passou a ser o quê? O numerador. Deixa eu abaixar um pouco aqui para vocês poderem acompanhar. Ficou um pouquinho aqui, agora foi, ajustou, bacana. Então, olha só, nesse caso, 5/3, o que está ocorrendo aqui? Olha, o 5 ele passou a ser maior do que o 3. Então, estamos aí diante de um
exemplo de uma fração imprópria. Tranquilo? Vai gerar toda a fração imprópria, gera aí um número que a gente vai trabalhar na sequência. É chamado de número misto. É um número que vai ter uma parte inteira, né, e uma parte fracionária. Tranquilo? Mas por enquanto eu preciso que vocês entendam o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria. Poderia trabalhar aqui diversos outros exemplos. Então, por exemplo, o outro aqui, ó, se eu trabalho o 3 meios, olha, o 3 é maior do que o 2. Então, novamente, estamos diante de uma fração imprópria. Legal? Bom, dando sequência aqui, vamos pensar aqui numa terceira classificação, que é a fração aparente. O que é a fração aparente? É uma fração, por exemplo, olha, se eu tiver o numerador igual ao denominador, então digamos que eu tenho aqui, ó, 5 quintos. Numerador e denominador são iguais. Estou diante de uma fração aparente. Na verdade, 5 sobre 5 é o quê? É o 1 inteiro. Bacana? Outro exemplo, né? Eu tenho aqui um numerador que é um múltiplo do denominador. Então, digamos que eu tenho aqui, olha, 8 meios. 8 meios é o que, na verdade? 8 meios vai ser o 4. Então, digo que essa fração também é uma fração aparente, ok? Bom, legal. Depois, quarto tipo, né? O quarto tipo de fração aqui, eu vou falar que é a fração decimal. O que é a fração decimal? Ficou fácil, né? Fração decimal é quando eu tenho uma fração cujo denominador é 10. Então, digamos que eu tenho aqui, olha, um exemplo aqui, olha, 7 décimos. É uma fração decimal. Legal? Então, na fração decimal, o que vai ocorrer aqui? Olha, eu vou ter, né, 7 sobre 10, vou ter aqui o 0,7. Eu consigo, inclusive, passar aí para a forma decimal. Só que o denominador, será que só denominador 10 é classificado como decimal? Não. São todas as potências de 10. Então, olha só, vamos ampliar aí nosso horizonte, né? Então, a fração decimal é toda vez que eu tiver uma fração cujo denominador não é o 10 sozinho, é uma potência de 10. Então, digamos que eu esteja diante aqui, olha, dessa fração aqui, 3, né, centésimos. Por que potência de 10? Porque o 100 nada mais é que o 10 ao quadrado, né? Eu poderia ter aí, ó, 3 milésimos. É 3 dividido por 10 ao cubo e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, 3 centésimos, na forma decimal, é o 0,03. Bacana? Então, olha, paramos por aqui nessa primeira aula de frações. Na próxima aula, daremos aí continuidade aos conceitos de frações. Espero que todos tenham gostado e entendido. Até a próxima!